Sejam todos bem-vindos ao canal Raio Dourado Tarô. Eu sou Rosana de Almeida, taróloga e numeróloga, e estou fazendo uma playlist aqui de estudo introdutório do tarô. Já temos todos os arcanos maiores e este é o andamento aqui do naipe de espadas. Logo em breve essa playlist vai estar completa para te ajudar aí nos seus estudos, tá bom? Faço votos aí que te ajude, como me ajudou bastante. Quando eu comecei, senti uma deficiência muito grande dos arcanos menores no YouTube, e mesmo de material, exceto nem na IF, que tem bastante, mas que acho que é interessante aí a gente se ajudar, tá bom? Então vamos lá, meus amores. Se você tá aqui pela primeira vez, se inscreva no meu canal, siga aqui para você continuar estudando por essa playlist, tá bom? Será um prazer tê-los aqui comigo. Bom, 2 de espadas. Já fiz o Ás de espadas, tá? Só correr aí no áudio que já está disponível. O 2 de espadas, ele dá andamento aí a esse naipe que significa os nossos pensamentos, né? Toda essa vontade, o princípio ativo, tudo que vem do pensamento, querendo ou não, é um dos naipes mais importantes para o ser humano, né? Pois somos seres racionais e pensamos, logo existimos, né? Então, o 2 de espadas, ele vai começar essa sequência aí dos nossos próprios pensamentos, e muitas das nossas questões vêm dos pensamentos, vêm de como a gente age por ele, né? Nossas escolhas, e o 2 de espadas não seria diferente, né? Ele pode simbolizar aí, de um modo geral, uma situação de impasse ou uma situação muito travada na vida do consulente. Aquele momento que o consulente precisa tomar uma decisão, mas não consegue muito ir em frente ou seguir um caminho aí, por causa dessa sensação de confusão ou de indecisão. É mais aquele impasse gerado pela indecisão, né? Momento que precisa analisar a situação com lógica e tentar uma abordagem para superar esse impasse, vamos dizer assim. Eu costumo dizer que é entre a cruz e a espadas, né, que a pessoa fica. Então, está no meio de duas situações, pois pontos de vistas que não quer escutar. É aquele impasse porque também não quer saber muito, não quer saber, né, não quer ouvir pontos de vistas diferentes, enfim. A pessoa pode não querer decidir e resolver, porém terá que escolher. É aquela situação que ela vai ter que resolver e vai ter que fazer uma escolha, né? Por isso que eu falei, a pessoa fica entre a cruz e a espada, mas não se, mas podem ser duas situações ruins, né? Ela vai ter que escolher entre a menos pior, vamos dizer assim, né? Sendo uma escolha com razão e a outra e justiça, né? Ela pode também representar a paz interior profunda, que é um pouco mais positivo, né? Agora, a mente, o corpo, o espírito e o coração estão em harmonia. Eu não vejo muito, depende da tiragem, pode ser, mas normalmente o 2 de espadas ele vai te trazer uma sensação aí ainda de conflito, mas dependendo da tiragem, a posição pode ser que mostre ali que a pessoa tá só observando, só interno nela mesma para poder tomar uma decisão, né? Indicando que é hora de tomar uma decisão e arriscar, levando sempre em consideração a intuição. Então, que nem eu falei, ela tá ali quietinha, só tentando ali resolver para poder fazer a sua escolha, né? Ela revela que é necessário manter a mente aberta para novas ideias, e mesmo que conflitos surjam, é necessário seguir o rumo à realização dos objetivos mais elevados. No entanto, o período de negatividade é mais ilusório do que real. Que eu falei, ainda tem um conflito porque ela está numa ilusão ainda do que realmente é. Mas se for muito uma pergunta que está respondendo ali no positivo, na casa do positivo, pode ser que a pessoa já está ali se interiorizando para poder tomar a decisão, não é isso? A situação pode estar estagnada, porém incomoda, um estado de trégua armada, observação e recusa. Ela traz a contemplação, volta-se para si mesmo, para tentar encontrar a solução dos problemas que estão à sua volta. Com tranquilidade, serenidade,
com um ar de recusa e pode ter um ar de recusa e entrar em disputas porque sabe que não terá força para ganhar. Então, é aquele momento mesmo que eu tento não discutir. Vou trazer um exemplo aqui, né? Nossa política hoje é dia 10 de outubro de 2022. Então, daqui 20 dias vai ser o segundo turno das nossas eleições. Então, é aquele momento que você não quer muito discutir, você vai ter que resolver entre um menos pior, enfim, aquelas pessoas que estão indecisas nessa situação. Tô trazendo esse exercício porque é um momento do coletivo, né? Então, eu até brinquei outro dia, não sei para quem que eu falei, o Brasil tá muito no dois de espadas, porque é uma indecisão, é uma disputa, tem muita gente indecisa, tem muita gente não sabendo o que fazer, enfim, é realmente aquela situação que você vai ter que resolver, mas você vai ter que ir lá e votar, né? Então, você vai ter que tomar uma decisão, você vai ter que olhar ali para aquela situação e realmente escolher o menos pior, que sinceramente, é mais ou menos aquele postzinho, eu não gosto dessas pessoas, eu não quero votar, né? Eu acho que eu tô muito nesse momento aí de dois de espadas, pessoalmente. Agora, quem tem um partido, quem toma um partido, já tá decidido, ok, mas o Brasil, de um modo geral, tá bem dividido, e isso me remeteu um pouco aí a um exemplo aqui do dois de espadas, né? Bom, no amor, deixa eu ver. No amor pode indicar uma separação temporária com ressentimento, sentimento de culpa e desejo de vingança, com acúmulo de raiva, gerando traição. Pede-se como conselho manter a calma e o equilíbrio, porque aí pode piorar, né? O momento pode ser de negação também, tanto da sua própria expressão como dos outros. Negamos sentimentos, fingindo indiferença. Desculpa, evitando a verdade das emoções e recusa a senti-las. Então é aquele momento que a pessoa não quer saber, ela não quer olhar para as próprias emoções, ela se recusa a sentir, ela recusa-se a entender que está sentindo aquilo, enfim, né? Momento que o consulente pode estar se separando dos próprios sentimentos para não ter que lidar com eles, prefere não saber que eles existem. É a negação, né, gente? A pessoa entra no estado de negação profundo e ela não quer olhar muito para isso, não. Bom, negativamente falando, a pessoa está desconectada dela mesma e podendo ser de outra pessoa também. O que precisa é se abrir, baixar a guarda, não ter medo da verdade. Bom, ele fala da dualidade, né? Por isso que essa dualidade, né, sugere uma discussão, um impasse com certo grau de rivalidade e que encontramos aí deturpação de todos os fatos por orgulho. Então, indica duplicidade de comportamento, como tentativa de ganhar. Então, a pessoa está tão perdida que ela fica ali, né, hora fala uma coisa, hora fala outra, enfim. Mas irá perder do mesmo jeito. Tentativa de harmonia com terceiros por intermédio de mentiras. Aqui eu acho que o Ney quis dizer muito assim, às vezes uma pessoa vai lá que tenta ajudar, fala uma pequena mentira e aí complica tudo, né? Enfim, quer trazer harmonia, mas com mentira também não sei se foi uma boa escolha. Angústia ou conflito interior por não confiar na verdade. Adverte que a dúvida corrosiva ou a tensão nervosa está bloqueando a capacidade de raciocínio. Muito daquele ceticismo ou da falta de fé, né? Gera muito, ou a pessoa é muito cética, ou ela é muito fanática, ou ela não tem fé mesmo, enfim. Enfim, é isso, né? É a gente observar o dois de espadas como indecisão no sentido de impasse mesmo, aquela indecisão mental que você não sabe o que fazer, né? Os sintomas do dois de espadas pode revelar que estamos diante de convicções entre duas situações distintas, a nossa e a da outra pessoa, né? Então é aquela situação que você está convicto entre a sua, ambos estão convictos, né? Sob o ponto de vista pessoal, ambos têm suas razões, né? Eu costumo dizer que toda história tem os três lados, a minha, a sua e a verdade. Então, é outro exemplo aqui que a gente pode trazer pro
pro dois de espadas, né? Ambos têm as suas razões, mas os dois estão errados, né? Então é a minha, a sua e a verdade. As três situações aí que se assemelha muito a esse arcano também. Assemelha-se àqueles casos em que um casal se divorcia e cada um acha que deve ter mais vantagem. Então, enquanto a gente estiver ali magoado, ressentido, egoísta, ligado ao próprio ego, a gente não vai conseguir nunca ter um desfecho mesmo dessa situação, né? Bom, algumas palavras-chave, né, para tentar ajudar aí nesse estudo seria trégua, restauração da paz, prazer, harmonia interior, negação, sentimentos bloqueados, emoções represadas, cego para a verdade, fingir uma coisa e sentir outra, ser frio, um pouco mais calculista, indisponível, negar seus sentimentos, atitude na defensiva, ignorar a verdade, bloquear os outros, erguer barreiras, não conseguir fazer uma escolha, muito da discórdia, disputa, rivalidades, né? Os impasses e o empate, né? Conflito, dificuldade, duplicidade, falsidade, discussão e empate. Então, que nem eu falo, né? Os arcanos de espadas, o naipe de espadas, ele tem uma conotação um pouco mais negativa, né? A nuance dele é bem mais negativa do que positiva. O polo, né? Não que em alguns momentos a gente olha para essas questões e não vê que realmente tem alguma coisa de boa naquela história, né? Então ele fala lá, desavença, incapacidade de acordo, forte oposição e dificuldade de solução, tensão, tormento para realizar o que se deseja, aquele tormento interno, né? Que você fica, nossa, não sei o que eu faço, opiniões divergentes, confrontos que geram inimizades ou danos com prejuízo irreparáveis. Aqui, confrontos que geram inimizades é muito desse momento da política no Brasil, né? A gente vê muita gente discutindo, brigando, entrando em rivalidade porque tem uma opinião, enfim. Danos com prejuízos que às vezes são irreparáveis e egoísmo. Então, o dois de espadas, ele fala muito dessa questão, né, da gente estar tão na gente, tão olhando para nós e tá muito nesse momento aí de egoísmo e não querendo olhar aí para o outro. Bom, o invertido dele é harmonia, acordo, afinidade, associação, união e verdade. Então, você vê, se sair invertido, né, ou numa casa um pouco mais positiva, dependendo da pergunta, né, e a resposta tá aí. Falta de opinião, de luta, perspectivas, e o conselho seria, mesmo diante do obstáculo, lutar até o fim, né? Que é aquilo que eu falei, não vai ter jeito, vai ter que resolver, e não vai ter como, 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 como fugir disso, né? Alerta para a negatividade da vaidade e do orgulho. Então, você vê, uma pessoa muito orgulhosa, ela está muito no orgulho, ela está muito na vaidade, né? Ela nunca vai admitir uma terceira hipótese, né? Mesmo que seja para o seu desenvolvimento. Então, ela está tão no ego dela que ela não vai baixar a guarda, né? Enfim, e é aquela questão das desavenças que nenhum dos dois tem razão. Você olhando de fora, você fala, meu Deus, dos dois estão errados, né? Como se fosse uma briga do trânsito. Olhando de uma ótica, um foi errado, olhando da outra ótica, o outro também foi errado. Então é muito próximo aí você entender o que seria o dois de espadas nesse sentido, né? Mas ele fala também que precisa buscar a transcendência desse momento, né? Equilibrar esses dois opostos, né? E um entender a razão do outro. Essa é a ideia do dois de espadas quando existe um impasse em duas pessoas. Mas esse impasse pode ser a gente com a gente mesmo, né? Que nem eu falei, é o próprio ego, né? E não vai ter jeito. Se a gente insistir, a tendência é ter o fracasso mesmo. Tá bom? Então é isso. O dois de espadas, ele vem. Não tem muitos atributos, não. Mas é um arcano que a gente se vê muitas vezes, né? Nesse dois de espadas, e aí a gente acaba sofrendo porque a gente insiste a não baixar o ego, tá bom? Então, meus amores, esse foi o dois de espadas. Espero que eu possa contribuir aí muito com o aprendizado de vocês. Gosto muito
Tô me sentindo muito bem fazendo isso e tenho muita gratidão. Um beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau.